Olá, tudo bom? Meu nome é Ingrid Macedo. Hoje o vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o DELI. O que é o DELI? O DELI, gente, ele é o título oficial pelo Instituto Cervantes, né, que é um órgão espanhol, que acredita a competência do idioma oficialmente. Eu vou até dar uma pescadinha aqui, competência e domínio do idioma espanhol, realmente, eu estava certa. Então, é basicamente isso. O DELI, ele faz através do Instituto Cervantes. O Instituto Cervantes, ele tem em vários locais do mundo. Então, no Brasil, tem várias unidades, né, de Instituto Cervantes em alguns estados. Então, você precisa ver ali qual é o mais próximo da sua região, porque não tem em todo o estado, então tem alguns, e também são convocatórias que tem por algum determinado período, então não é todo ano, não é toda semana, então basicamente eu acredito que são de 3 a 4 vezes por ano que você faz esse exame do DELI. Por que eu tô falando sobre o DELI, tá? Não sei se vocês estão entendendo um pouquinho, mas logo no meu vídeo, um dos primeiros vídeos que eu comecei aqui no canal, eu falei para vocês que um dos requisitos para você conseguir fazer a homologação do seu título aqui na Espanha, né, homologação da sua profissão aqui na Espanha, você precisa ter o DELI. E o nível que você precisa ter é o nível B2, que é o nível avançado, tá? O DELI, ele tem 6 níveis, que ele vai do A1, né, o A2, depois tem o B1, o B2, o C1 e o C2. São 6 níveis. Mas o que a gente precisa é do B2. No caso dos médicos, por exemplo, eles precisam do C1 para fazer o MIR, né? Mas aí é outro tema, é outra história. Mas focando aqui, o que a gente precisa é o DELI B2. Você pode fazer essa prova estando no Brasil, ou você pode fazer essa prova aqui na Espanha, tá? Basicamente, não é obrigatório que você faça só na Espanha. Inclusive, eu fiz o DELI no Brasil, tá, gente? Eu me preparei, eu fiz um cursinho, então eu sempre indico vocês fazer um cursinho, porque são muitos truques, são muitas dicas. Eu posso até passar para vocês alguns, até na própria internet tem também algumas provas, algo que você pode estar fazendo ali, né, e como prática, né, provas antigas, tem livros de DELI, DELI B2 que você pode estar lendo também. Então, assim, não é só você saber o idioma, é importante você pegar essas dicas, porque vai fazer bastante diferença quando você for fazer a prova, tá? A prova, ela é separada em 2 dias, né, bom, pra mim foi assim, então acho que depende também de cada local, mas foi separado em 2 dias, porque é uma prova bastante longa. É como se fosse aí o nosso Enem, né, do Brasil, mas, claro, focando ali no seu nível de espanhol. Então, por isso que eu falo, é bom ter uma boa noite de sono, é bom descansar, fazer um preparatório. Eu fiz um preparatório no próprio Instituto Cervantes. Então, eu estudei bastante, fiz bastante testes, bastantes atividades, eu escrevia bastantes redações. Então, eu ficava treinando muito e aí, quando eu fiz a prova, eu consegui passar de primeira. Essa prova do DELI, só para vocês terem um pouquinho de noção, ela não sai rápido o resultado, ela demora 3 meses, é bem parecido com o Enem, né? Por isso que eu estou fazendo essa comparação aí. Demora 3 meses para sair a resposta. Então, assim, é um pouquinho demorado, então traz aquela ansiedade, porque se você perde, você tem que esperar ter novamente uma convocatória, né, ter novamente ali para você fazer a prova e depois você espera 3 meses para sair o resultado. Eu lembro que quando eu fui abrir o resultado, gente do céu, me dava um nervoso, quando saiu assim, eu ficava meio, para entrar. Eu acho que com certeza vocês vão passar por isso, ou já passaram por isso aí, comenta aqui, né, no canal aqui para mim também saber. E era muito louco, porque eu lembro que me dava uma ansiedade, falava, meu Deus, será que eu passei? Será que eu não passei? Ai, não tô com coragem. E eu sentei assim, falei, eu tenho que abrir. Quando eu abri, viu, aprovado, ai, que alívio. É muito bom essa sensação, né? Mas uma colega minha, que eu conheço ela até hoje, a gente se conheceu no dia da prova, assim, sentadinhas esperando fazer a prova. O foco dela não era homologar diploma, ela fez mesmo porque ela ia casar com alguém daqui, ela queria ter e tal. Algo pessoal, a gente tem amizade até hoje, né? A gente acabou trocando contato ali naquele momento. E hoje ela tá morando até na Alemanha, ela não mora na Espanha. E eu lembro que ela não passou, ela perdeu de primeira. E ela não fez o curso. E todas as pessoas, que acho que tinham 5 pessoas na minha turma, todas as pessoas passaram. Então eu acho que você fazer um curso preparatório
Faz diferença, gente, faz bastante diferença, porque são dicas, né? Você tem prazo, você tem tempo para fazer as provas, você tem ali de que distribuir o seu tempo também, você tem que calcular, fazer bastante atividade antes para você poder, como um exercício. Então, assim, eu indico realmente vocês fazerem aí um curso preparatório para ter ali o domínio da prova em si, né? Esse foi um exemplo, de verdade, passou comigo, todo mundo da minha turma, graças a Deus, passaram. E essa colega que eu fiz, ela não passou de primeira, mas depois ela passou, tá, gente? Então, ela já tem aí o DEL também B2. Com certeza, hoje em dia, tem até mais, até tá morando na Alemanha. Mas, na época, ela não fez e fez diferença, tá? Vamos lá. A prova do DEL, ela é separada em 4, tá? Como assim, Ingrid, é separada em 4? Porque, primeiro, você precisa ter a compreensão de leitura, a compreensão auditiva, você precisa ter expressões e interpretações escrita e expressões e interpretações orais, tá? Então, eles avaliam essas quatro características, né? Que seria ali a compreensão auditiva, escrita, você tem que saber escrever, você tem que saber ler, né? E você também tem que saber interpretar. Então, eles separam aí, eles avaliam e vão separando. E outra coisa também que é bem interessante, que na hora de fazer o cálculo, eles calculam da seguinte forma. A compreensão de leitura e a compreensão escrita, auditiva, perdão, tá? A de leitura e a compreensão auditiva, eles dão, eles juntam os pontos, tá? Então, é basicamente assim. São 4. Eles avaliam as 2 juntas e as outras 2 juntas. Então, para você conseguir passar no DEL, você tem que ter 25 pontos da primeira e 25 pontos da segunda. Só que eles não avaliam separados. Então, supondo que aconteceu até isso comigo também. Eu não fui muito boa em uma das opções, porém eu fui muito boa na outra. Então, me ajudou a compensar o ponto, sabe? Porque elas estavam sendo avaliadas juntas. Eu não sei se dá para entender bem o que eu quero dizer. Então, são 4, né? São 4 que eles avaliam, né? A auditiva, a escrita, eles avaliam a compreensão oral, eles avaliam também a interpretação de leitura. Só que aí eles, quando vai passar a nota, que você faz todas essas provas, para dar nota, eles colocam as notas juntos. Então, você vai ter as 2 que eles vão avaliar e vai colocar essa nota tanto, essa nota tanto. Vai juntar e vai dar média. Aí, a mesma coisa vai fazer na segunda opção. Essa nota foi tanto, essa nota foi tanto. Vai dar média. Aí, se você passou dos 25 aqui, os 25 aqui, você tá aprovado, tá bom? Então, esse aí, eu acho uma vantagem, tá? Porque aconteceu isso comigo, tá? Que eu não fui muito boa em uma, mas eu fui muito boa na outra, então me compensou, tá bom? A compreensão de leitura, ela tem uma duração de 70 minutos e se divide em 4 tarefas, tá? São 4 provas. A primeira prova, ela vai te passar um texto informativo de 450 palavras, 6 perguntas A, B e C. E aí, você tem que ler as perguntas do texto e responder em 3 minutos, para você conseguir aí responder todas, tá? Porque como eu expliquei anteriormente. Depois de você ler o texto, buscar informação, você tem que ir respondendo. Tarefa número 1, você tem ali um texto, tá? De 450 palavras e você tem 6 perguntas de A, B e C. Você tem que estar respondendo aí essas perguntas. A gente sempre indica, né, que era até um dos conselhos do curso, você tá respondendo cada pergunta aí mais ou menos em 3 minutos para você conseguir fazer as outras tarefas também, que são 70 minutos, lembra? Para você conseguir responder todas. Outra também, a segunda tarefa são 4 textos sobre anedotas, opiniões, e você tem 10 perguntas. E você deve relacionar cada pergunta com um texto, tá? Então, primeiro você tem que ler, subtrair as mais importantes das 10 perguntas e dedicar também 3 minutos. Aqui, para poder dar uma dica a vocês, porque faz bastante tempo, na verdade, que eu fiz essa prova, mas só para vocês entenderem, tá? A compreensão de leitura, ela é a primeira prova que você faz. A compreensão de leitura, eu tive um pouco de dificuldade. Lembra que eu comentei que foi a prova que eu não fui muito boa? Então, essa você também tem um prazo de 70 minutos
para fazer e é dividido em 4 tarefas. Então, a primeira tarefa, então cada pessoa ela vai ter sua dificuldade, né? De repente a sua outra, cada um tem um, então é bom você estudar bastante naquela que você sente que tem mais dificuldade. E aí você vai ter ali, a tarefa 1, você tem um texto informativo, tá? De 450 palavras e tem 6 perguntas, e tem de A, B e C para você responder. A gente sempre indica aí você gastar uns 3 minutos, porque você ainda tem outras tarefas e você tem esse prazo de 70, então tem que distribuir bem, tá bom? A segunda tarefa são 4 textos sobre anedotas e opiniões e você tem 10 perguntas, então você tem que relacionar cada pergunta com os textos, tá? Então, como você também tem aquelas 10 perguntas e você tem que direcionar, a gente também indica fazer ali, né, entre 3 minutos cada para poder dar o tempo, tá? A tarefa 3, ela se trata de um texto que pode ter com notícias, títulos de opiniões, guia de viagens, elas são sacadas em 6 partes e você tem que reconstruí-lo com 8 fragmentos diferentes. Está em espanhol, né? Às vezes eu vou lendo aqui em espanhol. E também você acaba tendo que dedicar aí uns 3 minutinhos aí em cada fragmento, tá bom? A tarefa 4, você vai encontrar um texto histórico, tá? Bibliográfico ou literário, e você tem 14 espaços para completar com estruturas gramaticais. Então, você tem bastante gramática nessa parte, porque você tem que meio que completar junto com a gramática, tá? A mesma coisa, tá, gente? Você tem que distribuir bem o tempo para não passar, não ficar nenhuma sem responder, porque assim, 70 minutos parece ser muito, mas mas você tem que distribuir bem o seu tempo, porque se você perde muito tempo em uma, você já não vai ter muito tempo na outra. Então, por isso que a gente faz bastante teste, né? Quando eu fiz mesmo o cursinho mesmo para poder fazer o DELE, a gente se preparava muito com isso, né? Do tempo, de colocar ali num relógio, ou de você ir calculando e fazendo mais ou menos no tempo, para você conseguir responder todas as perguntas ali no tempo, tá bom? A prova 2 é uma compreensão auditiva. Eles vão colocar histórias ali para você, auditivo, né? Você vai ter que ouvir e aí você vai ter que ir fazendo, são divididos também em 5 tarefas, tá bom? E aí você tem que ir respondendo de acordo com o que você ouviu. Então, são conversas bem curtas. E tem conversas formais, conversas informais. Cada uma delas tem perguntas e tem 3 possíveis respostas. Então, você tem que estar bem atento com o seu ouvido, porque tem espanhol ali que tem um sotaque da Espanha, tem sotaques de outros lugares. Claro, cada prova é cada prova, né? Mas ali você tem que prestar bastante atenção nessa parte da compreensão auditiva. Tem a parte também que você vai fazer as redações, são 2 redações que você tem que fazer, tá bom? Então, é muito importante também você praticar bastante. Eu praticava muito, eu fui muito boa na redação, porque eu lembro que eu praticava muito, muito, muito. Eu pegava muitos temas antigos e também eu pegava alguns truques, né? Como a gente faz no próprio português. Como iniciar uma frase, como mais ou menos ir colocando ali uma frase que eu consiga desenvolver alguma opinião. Então, eu já tinha, assim, tipo, algumas estruturas gravadas que isso me facilitou. Porque quando eu fui escrever, claro, você não sabe o tema, então você não tem como saber exatamente o tema que você vai ter que escrever. Mas você pode já ter estruturas na sua mente de como você desenvolver aquele tema. Então, você já vai ter uma estrutura ali na redação que você pode falar, não, tal coisa, tal. Então, assim, já ter estruturas. Então, eu gravei bastante estruturas. E aí eu peguei o tema e aí eu fui desenvolvendo a redação. Me ajudou muito, porque você acaba tendo ali repertório, vamos dizer assim. E a outra, que foi separada, lembra que eu te falei que teve uma que foi a auditiva, a escrita e a compreensão de leitura em um dia, e a oral, que foi uma entrevista no outro dia. A oral tem uma pessoa que vai te fazer perguntas, e tem uma pessoa que fica quietinha lá, só te observando. Essa pessoa, ela vai anotando tudo, né? As 2 avaliam, mas uma te observa e a outra pergunta. As 2 ficam na sala. Você entra, você tem um prazo, tá? Você pode, por exemplo, é separado também. Tem temas, você já sabe quais são os temas, aí você escolhe, ela pergunta qual você quer e você escolhe, aí você tem uns 20 minutinhos ali para você pensar no que você vai responder, desenvolver, e você tem que ir um repertóriozinho que você vai falando sobre aquele tema, tá? E tem um tema livre,
que tipo assim, ela pode te perguntar coisas aleatórias, coisas que não tá ali, e aí você também tem que desenvolver ali aquela conversa para ela poder ir te observando, né? E ela vai te fazendo perguntas também. Essa parte eu fiquei um pouco nervosa, mas eu consegui desenvolver bem, tá, gente? Eu não achei que foi a pior prova, não. Sendo super sincera com vocês, não é nada de bicho de sete cabeças, não é nada tão difícil, dá para passar sim. Você estuda, faz um bom curso preparatório, estuda bastante, faz assim aqueles testes em casa, que é algo que você consegue, tá? Não é algo complexo, difícil, complicado, não é nada disso. Só precisa se dedicar e estudar. Se dedicando e estudando, com certeza você vai conseguir passar de primeira, tá? Isso aí eu tenho certeza. Então é isso aí, é estudar. E aí você vai fazer, né, como qualquer prova, né? Tem aquele nervosismo, é se controlar, ter uma boa noite de sono, se preparar e confiante que no final dá tudo certo, né? Vai e faz acontecer. Muito obrigada e não esqueçam, tá? Segue aqui o canal e deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Show.